Essa semana, vi 3 filmes dos irmãos Coen. Dentre eles, Onde os Fracos Não Têm Vez. Assisti o filme lá e tem a história do senhor lá que sai da polícia porque é triste. Com a polícia porque Qual filme? Onde os Fracos Não Têm Vez. Ah, tá. Conhece? Uhum. Eu assisti faz muito tempo. Eu reassisti, já tinha assistido também. É o Snape do mal. E aí... Sim. Snape. Brincadeira. Entendeu? Snape era do mal também. Ele era mestiço, né? Eu não quero ter que trazer isso aqui. E o nome em português é Onde os Fracos Não Têm Vez. Mas o nome em inglês é No Town for a Old Man. O título estraga todo o filme. Em português. A história é sobre o policial velho. Não é porque ele é fraco. É isso que eu queria deixar aqui. Idoso é covarde, é isso que você tá dizendo. É o quê? Não, quem disse isso foi o cara que traduziu o título do filme. Eu fiquei puto com esse cara que traduziu. Mano, eu não lembrava que era um policial. Eu não vi esse filme ainda. Você não falou, Sério? você fez sim. As pessoas... Não, você falou o bagulho, eu só fiquei quieto dela. Falou, Perguntei, eu vocês vi. conhecem o filme? Você fez Não, assim. conhecer o filme eu conheço, eu não assisti. Ah, porra. Ai, não me fode, né? Conceito aqui. Ah, não. Bom, é isso aí. Bom, Mas quais são os outros 3? Os Os outros... outros 2, né? eu assisti o Grande Lebowski, não sei como fala, e... O grande, Fargo. acho que é o Grande Lebowski. Lebowski, isso aí. Nossa, esse filme eu achei chato. Nossa, eu achei muito legal. Nossa, eu sofri pra terminar. Caramba, eu achei massa demais. Eu pensei, eu entendi o que você quis fazer. Eu entendi que isso foi bem significativo, porque muitos outros filmes de comédia parece que seguiram isso daí. Mas, nossa. Ah, tá. Legal, eu gostei. Tem uma parte que eu vi a cena e falei, acho que o Tame Impala gostou dessa parte e fez um clipe parecido. Quando ele tá viajandaço, assim. Ah, é verdade, tem essas cenas assim. É verdade. Mas acho que eu pensei, eu não lembro das referências. Não que eu foi, pensei não na foi hora. muito... Assim, não acho que eu perdi meu tempo, mas também não preciso... Nossa. E o último? Fargo. Esse eu não vi também. O filme começa. Essa é uma história real. Em respeito aos vivos, mudamos os nomes. Em respeito aos mortos, fizemos a história exatamente como ela é. Depois eu fiz pesquisar. E não é verdade. A justificativa é dos caras, dos diretores. Não precisa ser uma história verdadeira pra fazer um filme de história real. Que? This is us. Exatamente. Eu passei o filme todo falando, meu Deus, isso aconteceu. E daí nada tinha acontecido. Nossa, vai tomar no cu. Eu ia ficar muito puta. Processe eles, Bruno. Bom, beleza. Acho que dá pra entrar nos assuntos aqui. Quer Ai, era começar um aí, Diogo? aquecimento. Sim, você viu? Isso é só fazendo uma salinha. Bom, então vamos aí pro tema. O tema dessa semana começa com uma descoberta. Uma descoberta que quem me ajudou a chegar nela aí foi o grande Smeagol. Um abraço pro Smeagol. Não o do filme? O Smeagol é o meu melhor amigo, desde o Jardim 3. Se você quiser mandar abraço pras pessoas, aí você pode mandar também, tá? Fica à vontade. Tá bom, muito obrigada. Ele me mandou uma música de uma banda que ele gosta muito, que se chama Churches. E eu gosto também. Tipo, acho legal, acho interessante as músicas, mas nunca tinha uma música que tinha tocado meu coração, assim. Eu escutei, eu falei, meu Deus. Então ele passava, eu falava, ah, não, legal, né? Diferente, interessante. Até que ele me mandou, se não me engano, na quinta-feira da semana passada, na quinta ou na sexta. Ele mandou primeiro o link no Spotify, e daí eu não escutei. Eu acho que ele ia colocar na lista dele de músicas ignoradas por Diogo Esperro. Depois eu escutei tudo, né? Mas ele me mandou o link, eu não ouvi. E daí ele mandou um vídeo. Daí eu pensei, eu acho que ele me mandou essa música já. Daí eu fui no primeiro link. E daí escutei porque ele mandou o primeiro link do Spotify e depois o link do YouTube com o vídeo. Quando eu vi que era... Escutei a música, falei, meu Deus. O que essas pessoas fizeram? Quando tocou a primeira nota, eu já pensei, já era, já.
tô vendido. Tocou no fundo. Tocou meu coração demais. E aí depois eu fui ver o vídeo e daí eu fiquei... Nossa senhora, muito, muito massa. E o que rolou nessa música que é diferente é que o Churches fez uma colaboração com o Robert Smith, que é o vocalista do The Cure. E... Nossa, muito massa. Muito, muito massa. Do momento que eu escutei a primeira vez, eu baixei... E daí eu fui no mercado e eu fiquei ouvindo o tempo todo que eu tava no mercado. E daí eu voltei pra casa e fiquei ouvindo. E daí mostrei pra Elisa. E daí mostrei pra você? Sim. Mostrei pra um monte de gente. Tipo, qualquer pessoa que falava alguma coisa de música, falava... Já ouviu essa música aqui do Churches? Que eles fizeram com o cara do The Cure? E daí... Fiquei maluco. Desde então eu não parei de ouvir. Até hoje. Todos os dias escuto pelo menos uma vez. E nessa fissura, eu comecei a, pensar qual que é dessa música aí. E o Smigol falou, ela postou uma parada no Instagram falando do porquê que ela escreveu, quando que ela escreveu a música. Fui ler o que ela tinha dito e ela tinha falado que escreveu a música fazia um tempo já e foi a música sobre a única vez que ela pensou em sair da banda. E daí eu falei... Eu já tinha sentido que tinha um negócio aí nessa música, né? Uma parada mais pesadinha. E eu também tava pensando, se você é uma banda que faz o som que o Church faz, ou qualquer outra banda que tenha algum tipo de som alternativo até agora, né? Você gosta do The Cure e você faz uma música com o Robert Smith, você vai ficar em choque. E eu pensei... Se eles fizeram essa colaboração e a guria tem uma história com a letra, eu vou pesquisar pra ver se eles têm alguma entrevista, se ela tá falando alguma coisa. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu fui fazer a pesquisa, descobri que tinha várias coisas da vocalista, que é a Lauren Mayberry. Ela é vocalista do Church. E não era sobre a música em si, mas sobre várias coisas que ela já tinha falado sobre... Como as mulheres são atacadas, principalmente na internet, quando elas fazem parte do meio musical. O Church não se denomina como uma banda de rock, eles falam que são uma banda de pop, mas o lance da discussão que ela trazia era sobre mulheres na música, em geral. Dentro dessa pesquisa, eu vi que ela fez um artigo para o The Guardian falando sobre isso, que daí mais pra frente a gente vai... discutir um pouco. Ela foi chamada para um Google Talks, tipo, o Google chamou ela para falar, fale as coisas que você tá falando e a gente vai considerar isso para ver se a gente consegue resolver as coisas na internet. É tipo 1h e pouco, assim, dos engenheiros do Google perguntando o que você acha de tal coisa. Mas e você acha que isso resolve? E daí eu pensei, essa pergunta não tá muito bem feita, né? Porque ela não é engenheira, ela é uma mulher que tá no meio musical, então você vai perguntar, isso aqui funciona? Ela falou, eu não sei, mas tem isso aqui pra contribuir. E várias coisas, tipo, dela fazendo esse tipo de fala, inclusive com a Shirley Manson, que é a vocalista do Garbage, que era uma banda que era bem relevante nos anos 90, né? Não que ela não seja agora, mas nos anos 90 era quando tava estourando. E as duas são da Escócia, tipo, esse que é um lance. São duas mulheres que são de bandas grandes, bandas conhecidas, e que são do mesmo lugar. E daí era legal ver daí uma outra entrevista delas, conversando sobre isso, né? Sobre como era o papel delas dentro do meio da música, e quais eram as diferenças as adversidades que elas passavam. Depois que o Diogo me mandou, tenho essa ideia aqui. E a partir da minha odisseia em estudar a história da música pop e a história do jazz, percebi que tínhamos um assunto em comum ali que estava estudando, porque na mesma semana eu estava ouvindo e estudando a história de duas cantoras de jazz da década de 30, 40 e 50, que é a Billie Holiday e a Sarah Vaughan. E me aprofundei ali um pouco na história da Billie Holiday, vi uns documentários, vi um pouco dos livros. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. E vendo essa intersecção de assuntos e com interesse de adicionar mais uma camada na nossa discussão,
A camada da experiência, pois fizemos parte da mesma banda de rock. E a da perspectiva da mulher dentro dessa pesquisa, a gente decidiu chamar a Elisa, que é a nossa amiga há muitos anos, pra conversar com a gente. Meu nome é Elisa, eu toquei na Telúrica com os piás, né, com o Bruno e o Diogo. Eu sou arquiteta urbanista, faço mestrado em planejamento urbano, minha pesquisa tem foco em moradia popular, né, intervenção em favelas e mulheres, então eu venho pesquisando a questão de gênero faz um tempo. E é esta que sou. E é por isso que daí a gente chamou ela, porque hoje o tema vai abordar gênero. E eu sou uma mulher. E ela é uma mulher. Eles precisavam de mim aqui pra validar a fala deles. Acho que dá pra começar com vocês. O que vocês acharam da música? O nome da música, né? Pra quem não. Pra quem não escutou ainda, é How Not to Drown. É como não se afogar. E, porra, começa. A primeira frasezinha ali já deu uma pancada na minha cabeça. Eu tava escrevendo um livro sobre como eu me manter consciente enquanto eu tô me afogando. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Literalmente? Como assim? Você tava lendo um livro sobre como se manter consciente enquanto se afoga, literalmente? Ah, não, essa é a primeira frase da música. Vixe. Eu vou ter que perguntar pra ela se era literal. Pra sincero aqui, não me tocou não, tanto que não lembro direito. Ih, caralho, tá maluco. Não. E aí? Eu lembro mais das imagens do clipe do que da música. E eu não tenho sentimentos fortes também. Mas eu achei... Então é isso, acho que acabou por hoje. Obrigado por quem ouviu. O Diogo vai sair aqui um pouquinho. É que o assunto vai além, né, do que o quanto a música toca. Eu acho curioso ela falar isso, tipo, de sendo uma mulher no rock, receber muitos comentários, principalmente na internet, né, você falou. Imagino que comentários agressivos e comentários inapropriados também. Mas porque pra chegar onde ela chegou já é um puta de um caminho pra qualquer mulher no rock, né? E é foda você pensa, porra, né? Enquanto mulher no rock, você vê uma referência, você pensa, porra, então dá pra chegar lá. E aí você vê que a sua referência continua sofrendo sexismo, é de fuder. Então, no artigo do The Guardian lá, ela fala uma parada que é... Diferente do Garbage, o Church surgiu numa situação que a internet já estava estabelecida. Então, eles foram uma banda que se apoiaram na internet para conseguir ser mais conhecida, ultrapassar, quebrar a bolha, né, das pessoas que estão ao redor. Então, sempre eles usaram estratégias que usavam muito a internet. Tipo, eles tinham um blog, eles escreviam as coisas, ela recebia e tentava responder sempre todas as mensagens que eles recebiam pelas redes sociais. Até que chegou um momento que, mesmo recebendo várias mensagens positivas e várias interações legais, e pra Lauren, que é a vocalista do Church, ela disse que ela que cuidava, e pra ela era muito importante responder às pessoas, porque ela gostava de dar um toque pessoal para as pessoas que estavam apoiando a banda. Só que chegavam várias mensagens que eram mensagens absurdas. Mensagens não só misóginas, porque ela faz, no artigo, ela faz até uma separação entre... mensagens que são sexistas, mas que ela entende que a pessoa não tá querendo agredir, ela tá sendo sexista tipo, estruturalmente, assim, e outras que são violentas mesmo, tipo ameaças de estupro e falando um monte de merda, assim, pesada. E ela comenta que como ela era que cuidava, ela mexia no celular igual qualquer pessoa mexe, tá ligado? Então, quando chegava alguma notificação, na hora do almoço, ela tava trabalhando, na hora do almoço ela ia pegar, ela via e falava, ih, caralho. Ou então eles estavam fazendo turnê, quando ela tava quieta, ia lá e, porra. E ela disse que não foi uma ou duas vezes que ela se viu chorando dentro do banheiro por estar recebendo aquelas mensagens. E ela falou, por que eu tenho que aguentar isso? Porque o que se coloca é como se
se você tá se colocando nessa posição, tipo de celebridade ou de alguém que tá se expondo, você tem que aguentar o rajado. E ela falou, não tem que aguentar o rajado. Nesse sentido de, tô nessa posição e não vai rolar, não vou fazer isso. E daí ela começa a fazer essas coisas. Uma outra coisa além disso, que é uma parada legal, é que ela fez um mestrado. Ela fez um mestrado e a tese dela era sobre representações de feminilidade dentro de revistas femininas. E uma das entrevistas que eu vi é um cara perguntando pra ela, e como que você vê daí, agora você estudou isso e agora fazem isso com você, né? Tipo, tiram fotos suas e colocam nas revistas, e qual que é? Eu lembro de uma conversa que a gente teve em que a Elisa começou a falar sobre a representação feminina nas capas dos álbuns de rock. Eu não sei se você lembra dessa conversa. Não. Ah. Mas parece muito algo que eu teria falado sobre. Eu lembro, a gente tava vendo clipes do Queens of Stone Age. E daí rolou essa conversa, que eu não lembro direito. É que eu acho que era mais a representação nos clipes e pelas bandas do que em capa, por isso que eu não lembrei. Mas é porque a mulher, ela entra no rock como um objeto das letras e um objeto das bandas, né? Então, tipo, e um objeto visual também. Então, ela é muito sexualizada. Ela, né? Como se eu não fosse uma mulher. As mulheres. Nós, mulheres, somos muito sexualizadas no rock, tanto pela imagem de clipes e de capas e de artes das bandas, que frequentemente mostram mulheres em posições sexuais sem uma personalidade, sem nenhum elemento além de ser um objeto sexual mesmo. Então, tanto nas imagens quanto enquanto fãs, geralmente elas são vistas, nós somos vistas como... É que é muito difícil falar dessas coisas se incluindo, porque é doloroso, né, cara? Mas, assim, nós mulheres, enquanto fãs, somos vistas como possíveis transas para depois do show, por exemplo. Então, se você demonstra a sua admiração por um musicista, por um cantor, por qualquer homem que esteja envolvido no rock, já se passa a mensagem automaticamente de que você tem algum interesse sexual nessa pessoa. E além disso, nas letras também, porra, tem letra pra caralho falando de mulheres só como um objeto sexual, ou como... Quando não é numa posição sexual, é numa posição endeusada da menina que machucou, da menina que... É sempre uma visão sobre a mulher, e é por isso também que é importante mais mulheres no rock para falarem sobre a própria visão, acho. Mas, enfim, frequentemente são jeitos que desumanizam as mulheres. Eu acho que é isso, no geral. Eu sinto que, assim, eu não sou um grande acompanhador de sertanejo do Brasil, mas eu sinto que essa mudança de perspectiva no sertanejo rolou de alguma forma com o feminejo de uns anos pra cá, sabe? Quando parou de ter... Parou não, né? Mas ocupou mais espaço as mulheres cantando sertanejo, colocando o seu ponto de vista dos homens e delas mesmas nesse ambiente em que o sertanejo canta, que é de traição e adversidades no amor. E parou de ser... Diminuiu a proporção de quando eram só homens dando sua perspectiva desse ambiente, né? Que eu não sei quando rolou isso no rock, de alguma forma. Cara, número. Teve uma vez que eu fui comer um cachorro quente e tava tocando um feminejo que eu não lembro de quem que era, mas eu fiquei chocada com a letra, que era tipo... Era a guria falando: fala pra mim, amiga, você... o meu namorado, sei lá, qualquer porra assim, flertou com você, vocês saíram, vocês, sei lá, se pegaram. Tá tudo bem, não é a sua culpa. Quem tem compromisso comigo é ele. Eu fiquei, meu Deus, que reviravolta de um sertanejo sobre traição, sabe? Tipo, a guria tendo uma conversa com a amiga dela, confortando a amiga dela, falando: tá tudo bem. Nossa, a amizade não mudou. Quem fudeu com a parada é ele. Eu até tô cantando na minha cabeça agora. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Quando
o Diogo falou do quanto ela colocou essa perspectiva de que não precisam aguentar isso. Eu lembrei de algumas coisas da história da Billie Holiday, porque assim, eu não sei se vocês conhecem a história dela, mas eu vou contar. Que ela, nasceu em 1915, então aquele ambiente dos Estados Unidos, né? Aí, só que ainda em Nova York, numa área mais urbanizada. Mas teve uma infância ferrada, o pai abandonou, foi prostituída pela própria mãe, começou a cantar nas casas de prostituição e nas boates ali do Harlem. E assim, em algum momento, quando ela começou a fazer shows, um amigo da banda ofereceu droga pra ela. E assim, caos a partir daí, foi presa e morreu jovem por uso de drogas. E parte dos documentários da onde eu vi isso fala sobre meio que isso, assim, ela não suportou. Tem o recorte feminino e tem o recorte da pele negra, né? Que nos Estados Unidos, nessa época, principalmente nas turnês que ela fazia no sul, assim, era um lance bem bizarro. Um comentário de um dos amigos dela num documentário... Um dos comentários de um dos amigos dela num documentário que eles fizeram pauta sobre isso, onde que ela chegaria ou o que ela teria feito se ela não tivesse esse tipo de perspectiva sobre o mundo e sobre ela por causa das ações dos outros, né? Porque, assim, ela foi foda, fez uma porrada de coisa, mas ao mesmo tempo tava rolando tanto de coisa que ela não suportou. Pra cantar no show. Ela precisava sair no meio do show, falar, vou no banheiro ali, fazer um xixi. Na real, tava indo lá injetar o negócio, porque não suportava cantar ali pra uma plateia de brancos que estavam gritando pra ela cantar uma música que ela tinha sido proibida de cantar nos Estados Unidos. Você falou dela não aguentar de cantar pra um público totalmente branco. Você já viu o vídeo da Bia Ferreira tocando no Soul Far em Curitiba? Não. Cara, é muito desconfortável de assistir. Porque, tipo, não parece ela. Não é bem que não parece ela, mas parece que não encaixa Bia Ferreira, aquela mulher preta de luta, que tem uma personalidade super forte, se posiciona muito. E ela é muito expressiva, né? Cantando sentada pra um público muito branco, sentadinho e ouvindo, tipo, como se fosse uma música melódica e não uma música de protesto e crítica racial, sabe? É muito esquisito. Nossa. eu lembro de ter visto, eu acho, esse vídeo há muito tempo atrás, não reparei. Que louco, né? Eu sempre acho curioso. Tocar pro público curitibano. Começa por aí, né? Já começa errado. Essa parte aí no final tem que cortar certeza. A princípio, só a gente de Curitiba vai ouvir isso aqui. Um lance que é legal de observar nessas duas histórias, eu acho que numa das pessoas que você comentou, é a diferença do tempo, porque nessa época, tanto a internet, tanto o espaço para as mulheres ou pessoas negras falarem, pelo menos, tipo, não na música, né? Porque o rolê é que nessa época, pessoas pretas, sejam homens ou mulheres, claro que principalmente mulheres, mas eles só podiam falar sendo na música, né? Ou com um lance muito mais violento para conseguir falar. Eu acho que a internet dá uma perspectiva diferente porque tem esse espaço, além do espaço que foi galgado para que ela pudesse ser convidada pelo The Guardian, né? Para fazer o artigo que você falou. Uhum. Então, rolou de ela ser chamada para fazer esse artigo porque depois de receber tantas mensagens, tanto por comentários nas postagens ou por mensagens no... Ela deixava ativo a caixa de resposta do Facebook. Tipo, se alguém mandava mensagem, ela lia tudo e respondia. Haja pique. Só que daí foi aumentando a quantidade de coisas que a banda tinha que fazer e daí já não dava tanto, mas ela continuava fazendo. Chegou uma hora que ela falou, não dá mais. Aí ela tirou um print de coisas que tinham mandado e daí ela postou isso como um post, né? Não respondeu lá. E daí foi nessa que aumentou, tipo, em 10 vezes o número de engajamento do post. Tanto em curtida quanto em comentário. E aí, a partir disso, tipo, chegou em 500 mil curtidas e... Mais de 500 mil, né? Tipo, eu tô arredondando, assim. Aí... O The Guardian falou, quer falar sobre isso daí? E daí o artigo
o nome do artigo, se alguém quiser procurar. Se você colocar Lauren Mayberry e colocar The Guardian, você vai achar, né? Mas I Will Not Accept Online Misogyny. E daí ela fala sobre como que rolou o contexto da banda na internet, por que ela não ia aguentar mais e qual que é a visão dela sobre. Aí uma coisa que eu pensei que eu achei curiosa foi que ela recebeu respostas, inclusive de outras mulheres, falando sobre que ela devia aceitar. Tipo, você quer ser de banda aí, você quer ser famosa e você não quer aceitar o negócio. O Ed Vedder, tirando o contexto de gênero, ele tinha uma postura nos anos 90 que era de ele não queria ser estrela, né? Ele, não quero a fama. E daí no documentário do Pearl Jam 20 tem uma hora que ele fala sobre isso, que ele tava andando na rua e daí ele tava meio incomodado, assim, daí chegou uma senhora e falou, você tá puto? O que tá acontecendo? Eu falei, não, O que o cara tava fazendo na rua? Daí ele falou, não, eu tô incomodado porque, né, a galera fica indo atrás de mim, não posso fazer as coisas. Eu não quero essa fama. E daí ela falou pra ele, então você escolheu a profissão errada, né? E daí, quando eu li, eu pensei, essa guria que respondeu a Lauren, né, no comentário do Facebook, ela tava nessa pegada de, você escolheu a profissão errada. Só que são cenários completamente diferentes, tipo, o cara ele não queria fama, mas daí ele, sei lá, não podia ir surfar mais, que ele gosta muito de surfar, e sem que tivesse alguém lá, caralho, o Ed Vedder surfando. E aqui não, porra, aqui a guria tá trabalhando, e daí ela abre uma mensagem e fala, eu vou estuprar você. E ameaças sexuais, e não é nada leve, assim, tipo, eu não vou ficar falando aqui, quem quiser ler lá no artigo, não é difícil também achar algum tipo de depoimento, né, de pessoas que já sofreram algum tipo de assédio, assim. Mas o lance é que acho que tem uma galera que ainda não entendeu, tá ligado? Mas eu já fico incomodada com o fato de que o post dela falando sobre os assédios que ela sofre e sofreu, tipo, engaja muito mais do que outros posts, porque isso é uma pauta recorrente quando você é de uma minoria, que você recebe muito mais atenção e espaço para falar das suas dores do que simplesmente ter uma vida normal que pessoas que não são dessa minoria têm. Então, tipo, é todo o lance das pessoas negras se incomodarem de só serem chamadas para falar em novembro, ou das pessoas LGBTQIA+, se incomodarem de só serem chamadas para falar em junho sobre suas dores, sobre sofrer transfobia, homofobia, etc. E aí, porque as pessoas... É muito difícil para as pessoas também enxergarem uma mulher ou uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, para além da posição de sofrimento. Tipo, enxergar como uma artista, como uma blogueira, uma influencer, sabe? Tipo, uma pessoa que tá ali só criando conteúdo e pronto, né? Então, já me incomodou aí. Mas é importante dar visibilidade a isso. Eu acho que as pessoas se identificam muito também, né? Porque é uma coisa que tanto ela sofre quanto qualquer mulher, de jeitos diferentes, né? Em níveis diferentes, sofrem. Em determinado momento da década de 50 ali, a Billie Holiday lançou uma música chamada Strange Fruit. Ela não compôs a música, né? Ela é uma música de um poeta que compôs uma música comparando os corpos negros a frutas estranhas nas árvores do sul dos Estados Unidos. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit. Porque era uma época em que no sul dos Estados Unidos principalmente era comum o linchamento e o enforcamento desses corpos.
No filme que foi feito na década de 70, a partir da autobiografia dela, eu não sei, assim, essa autobiografia dela e o filme são feitos a partir de dessa autobiografia que é mal feita, pelo que eu entendi, com os amigos dela dando entrevista. Porque foi um cara, ela precisava de grana, foi um cara branco que escreveu sobre ela a partir das entrevistas, então tudo errado. Então o filme provavelmente é meio esquisito, mesmo que talvez eles não soubessem na época. Quem foi que dirigiu o filme foi o Barry Gordy, da Motown Records, e uma artista que foi a Diana Ross, que interpretou a Billie. Bom, eles têm essa cena em que ela tá indo fazer turnê no sul e vê uma família chorando, lamentando a morte de uma dessas pessoas, uma pessoa da família, enforcado na árvore, e a partir disso ela começa a cantar essa música num climão, assim, no show, baixas luzes, fica só nela, o piano toca baixinho, é como se ela estivesse declamando uma parada. A música foi proibida nos Estados Unidos, ela perdeu licença de cantar em Nova York por causa dessa música, o governo ia no show ficar olhando, vai cantar, não vai cantar? E mesmo com os policiais nos shows, a galera... E essa que é o link com que vocês falaram, a galera ficava gritando: canta essa música, pelo amor de Deus, porque é essa música que a galera gostava, assim. É importante dar o palco pra isso, principalmente na época ali, mas ainda assim, mesmo com ela sofrendo o que ela tava sofrendo, e todo mundo sabia que ela tava sendo proibida, que ela tava sendo presa por causa da música, tava lá a galera pedindo, os brancos que podiam pagar os ingressos, pedindo pra ela cantar a música, porque a música que eles se emocionavam mais, sendo que pra ela era foda, né? Ela queria cantar a música e não podia cantar, porque tava sendo presa por causa da música. Foda. Isso me fez lembrar um comentário que a Lauren fez numa das entrevistas que eu assisti, que era sobre escrever as próprias letras. Porque ela tinha outras bandas, e daí ela foi convidada a entrar no Church. E daí são outros 2 caras. E daí ela gravou as primeiras músicas, né? Daí eles fizeram e ela falou: eu sempre me esforcei em todas as bandas. Ela sempre cuidava dessa parte de redes sociais e de conteúdo na internet. Eu sempre me esforcei muito como se todas elas fossem dar certo. Mas no Church deu certo. E ela falou: eu não vou cantar mais nenhuma música se eu não escrever ela. Porque a princípio ela não conhecia os caras, né? Tipo, não sabia, será que esses caras são... Qual que é desses malucos aí? A gente gravou, ficou legal, mas e aí? E dela, ou eu escrevo ou eu não canto. E isso, quando a gente olha a história da música, né, pelo menos a contemporânea, é um processo, né, até virar você é o compositor e você é o intérprete. Você gosta muito da Elis Regina e ela tinha muito esse lance, né? Sim, que ela era intérprete só. Eu vou falar uma coisa do filme da Elis Regina que tem a ver com o que eu falei antes sobre ser difícil pra mulher chegar até lá, e daí quando ela tá lá, ainda assim ela continua sofrendo misoginia e sexismo e etc. Tem uma cena no filme da Elis Regina, o filme Elis, enfim, que ela tá casada com o João Bosco, se não me engano. E aí ele tá sentado escrevendo e ela tá sentada no chão ouvindo as músicas que ela ia interpretar, pra escolher qual que ela ia interpretar, né? As pessoas mandavam pra ela e ela ouvia. E o filho deles começa a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E o João fica puto, né, o marido dela fica puto, levanta e fala: porra, Elisa, a criança tá chorando, você não vai cuidar? Eu tô trabalhando. E dela vira e fala: eu também estou trabalhando, você não pode ir lá ver agora? Elis! Porra, não dá pra trabalhar com esse moleque gritando dentro de casa. Faz alguma coisa, por favor. Esse moleque é teu filho, por que você não levanta e vai? Eu tô trabalhando. Eu não tô trabalhando. Você não queria ser mãe? Enfim, não sei se era o gancho correto de se fazer, mas me faz pensar como, independente da posição em que você tá, você continua sendo mulher. Então você carrega isso na sua trajetória pra música, nos bastidores, quando você tá ouvindo as músicas, se você é intérprete, né, pra escolher pra qual tocar, se você tá no palco e estão pedindo pra você cantar uma música que vai te dar consequências que as pessoas não vão ter que passar, mas que você vai ter que passar. Se você tá na internet querendo ser atenciosa com seus fãs e tem muita gente
te ameaçando de estupro, sabe? Tipo, independente de onde você tá, você continua sendo uma mulher. E você é frequentemente questionada sobre as suas habilidades, sobre o seu conhecimento para estar onde você tá, sobre se você realmente fez aquilo ou se você não recebeu uma ajuda de algum homem por trás. Tipo, tem um homem por trás dessa mulher. Enfim, você continuar tendo que dar pra sociedade também coisas que ela exige por você ser mulher. Então, você está 100% disposto para os seus filhos. Você não pode, Deus o livre, deixar seu filho com outra pessoa cuidando para você trabalhar, porque que mãe negligente. Sabe, ela prefere ir em turnê onde é ambiente de droga, sabe? Do que estar com os filhos, então... Enfim, foram essas coisas que eu fui pensando agora. Tem uma situação, agora que você estava falando do filme, que eu lembrei, que eu acho que pode ser parecido com o que a... Billie Holiday sofreu, que foi com a Elis no período da ditadura, né? Quando o governo militar falou, toca lá no nosso show lá, faz um show pra gente. E daí, se não me engano, tinha um carro na frente da casa dela, alguma coisa assim. Você lembra desse episódio? Sim. É o momento que ela tá... Você lembra como foi isso? Foi horrível ser perseguida pelos militares. É só tirar o A, né, bicho? Cara, isso é uma grande mágoa que eu tenho da minha mãe, porque a minha avó deu o nome pra minha mãe de Regina e o segundo nome é o nome da minha avó. E minha mãe me chamou de Elisa sem me dar o segundo nome Regina. Porra, eu podia ser Elis Regina ou Elisa Regina, eu já tava feliz, mas não. Eu sou só Elisa mesmo. Mas enfim, eu lembro dessa parte porque ela é perseguida pelos militares, né, na rua, e quando ela chega em casa ela não encontra o bebê dela e ela fica desesperada pensando que eles pegaram o bebê. E aí ela encontra e, enfim, eles batem na porta, levam ela pra delegacia e daí chamam ela pra cantar, né? E ela vai, porque ela não é só ela que tá sendo ameaçada, são os filhos também. E ela é criticada depois, né? E é isso, tipo, as mulheres, elas não têm que pensar só nelas. Toda a vida delas circula o cotidiano, os deslocamentos pela cidade. As prioridades todas envolvem não só ela, e geralmente por último ela, porque envolvem também os filhos, envolvem os idosos, as pessoas doentes, as pessoas com deficiência, enfim, isso tem mais a ver com moradia do que com música, talvez, mas a questão é que tem um bando de gente que a mulher tem que cuidar antes dela mesma, geralmente. E aí é uma situação de vulnerabilidade maior, é muito mais fácil um homem que está sendo ameaçado e que, sei lá, não tem filhos ou que abandonou os filhos, falar, foda-se, os militares me ameaçando, porque é só ele que tá em risco, do que uma mulher, né? Com os filhos na reta. Eu lembro de uma vez... Não tem nada a ver. Não, eu acho que não vou falar, então não tem nada a ver. Mas é porque quando você me falou, né, sobre esse episódio do podcast, eu lembrei de uma vez que eu queria ir num show no Blood, que era a cover do Slipknot. E aí... não tinha ninguém pra ir junto comigo, porque a única pessoa que eu conhecia que gostava de Slipknot era você, e a gente tava brigado. E aí eu fui sozinha. Eu pensei, tudo bem, né? Eu já vim no Blood outras vezes, eu vou vir sozinha. E aí eu tava na fila, bebendo uma cerveja, e eu comecei a conversar com outra menina, e ela falou... Nossa, você veio sozinha? Você vai ser estuprada aí? E aí eu fiquei... Meu Deus. Nossa. E aí eu fiquei nervosa. Tato bom dela, né? Tato bom dela, da outra menina. Sensibilidade gostosa. Pois é. E aí eu fiquei nervosa. O tempo todo que eu tava lá, eu fiquei acuada. Fiquei, tipo, no canto, no fundo. E aí eu comecei a interagir, tipo, com um cara, assim, sei lá, normal. E aí ele, do nada, virou e tentou me beijar. E aí eu desviei, assim. E aí eu fiquei... Mano, eu vou sair daqui. Peguei minha blusa e fui embora. Porque, assim... É muito evidente para todas as mulheres que bares de rock são lugares extremamente nocivos, porque roqueiro tem esse negócio extremamente
né, da masculinidade e tal. Então, eu não lavo meu cabelo. Eu gosto de faca, sabe? Tipo, eu empurro as pessoas. Teve uma vez que eu fui num show e eu levei uma voadora. Um show também independente, assim. E tinha 3 caras, nada a ver, fazendo roda punk. Nada a ver, assim. Isolados. E eu fiquei longe pra não ser acertado. E quando eu vi, eu tava no chão com uma cerveja no chão, mas isso é outra coisa. A questão é que tem todo esse ambiente que homens podem ser super machões e isso envolve né, um risco direto pras mulheres, porque onde o homem acha que pode ser machão e fazer a porra que quiser e ser violento, a mulher pode ser estuprada, pode ser beijada à força, pode levar uma voadora e cair no chão, sabe? Tipo, muitas coisas podem acontecer. Essa história da voadora é boa, hein? Depois eu não entendi o que tava acontecendo, só levantei. Quando eu vi minha amiga tava brigando com uma pessoa, eu cheguei e falei, amiga, era a Joanne. Eu falei, por que você está brigando com esse homem? Ela falou, ele te bateu. Não, ele bateu. Aí eu falei, em quem? Aí ela falou, em você. Aí eu falei, então foi uma pessoa que me bateu. Eu não tinha nem visto. Enfim. Porque eu acho que é importante... É uma coisa que eu estou frisando várias vezes, de que em todos os níveis o rock é um ambiente nocivo para as mulheres, sabe? Tipo, enquanto fãs, é muito engraçado que você gostar dessa banda ou vai ser questionado, se for um homem que não tá interessado em você, se você tá com uma camiseta, ou se você fala, pô, eu gosto dessa banda, vai ser questionado, gosta mesmo? Ou se é um cara que tá interessado em você, vai ser um... Nossa, ela gosta de rock, sabe? Como se fosse uma coisa alheia. Tipo, é um mundo que realmente não pertence às mulheres. Eu acho que não é nem o ponto do rock, assim, tipo, a frase só, o mundo não pertence às mulheres, aí acabou. Porque no rock, acho que isso só é potencializado. Sim. Porque o lance é que qualquer coisa pra vocês é pior. Tipo... O lance de eu andar de bicicleta de madrugada, né? Isso é só... Nem passa na cabeça, assim, tipo... não, eu vou... Não vai. Tipo, não vai. Talvez você nem pensa que talvez você queira, porque não passa nem na possibilidade de, tipo... Porra, vou. Você teve esse espaço tocando também. Eu sei que isso influenciou na nossa criação também, né? Como banda, no tempo, assim, era mais difícil pra você se expressar, independente da gente ser próximo ou você conhecer a gente. Era mais complexo do que pra gente se expressar ali dentro. Mas eu sei pouco de como foi isso, tipo, em palco, sei lá. Ou nos shows, nos ambientes dos shows, sei lá. Ai, complicado. Mas você sentia alguma coisa? Ou isso não era consciente? Ou você acha que isso não te atrapalhou? Porque tem... Do que eu fui ver... A Shirley, por exemplo... Ela não era uma parada que freava ela, tá ligado? Ela usava isso como um motor. Eu acho que mesmo no palco, tipo, tocando, em alguns momentos eu sentia, né, da parte de agentes externos, não de agente da banda, uma sexualização por ser, tipo, sabe, a guitarrista, porra. Mulher na guitarra. Caralho, a mulher na guitarra. Sabe? Então, tipo, era como se isso fosse uma coisa muito sexy, e daí... toda a imagem parecia de uma mina sexy revoltada, sabe? E aí... Eu lembro muito menos no show em si, porque no show eu tava muito preocupada, nervosa, né? Pensando, eu não posso errar porra nenhuma aqui. E demorou um tempo pra eu conseguir me expressar fisicamente no show também, porque eu ficava muito nervosa, vocês sabem, eu queria ficar atrás do Bruno, vocês não deixavam. Mas assim, mais
preparações, assim. Então, no momento... Eu lembro de uma vez que eu e a Isa, a gente foi fechar alguma coisa com o dono do bar, assim, antes da gente ir fazer show. E eu não lembro exatamente o que aconteceu, porque eu tenho isso de apagar da minha cabeça situações mais traumáticas, assim. Mas eu lembro que foi totalmente desconfortável, porque eu sentia um risco iminente de ser assediada, sabe? Tipo, a conversa toda tava muito sexual. E a gente tava sozinha no bar. E aí eu fiquei muito nervosa. Então, tipo, tem esse negócio da sexualização. E isso aparecia... em vários níveis, eu diria. E o negócio de não poder errar, sabe? Tipo, que era uma coisa que eu internalizava muito, tanto que era muito difícil pra mim me expressar. Então, parecia que qualquer deslize que eu cometesse seria um deslize porque eu sou mulher e não porque eu sou uma guitarrista aprendendo, entendeu? E aí é isso, daí eu ficava mais travada pra compor, e aí, né, eu já conversei sobre isso, que daí falavam pro Bruno compor as minhas linhas, e tipo, eu e o Bruno, a gente tinha uma... Nossa, quando tava nós três, aí eu conseguia me expressar muito mais de boa. Tipo, mas as outras pessoas esperavam que as minhas linhas fossem feitas por você, ou que você me falasse o que fazer, e de certa forma eu entrava nessa dinâmica também porque eu ficava nervosa, eu preferia, né, que você fizesse, daí eu fizesse o que você falou, do que tentar e errar por ser mulher. Acho que seria isso, assim. Mas teve... Eu lembro de pelo menos uma situação que um assédio veio diretamente depois de um show. E aí... eu acho que é isso, eu vou parar por aqui. Assim, não somos uma banda que fizemos muitos shows. Então a taxa aí é alta. 50%. Daí, pô, jogou pra baixo demais. Jogou pra baixo demais. A fins de contexto, fomos uma banda de duas eras, onde a primeira tinham duas meninas e na segunda tinha uma menina que era a Elisa. Que é a primeira... Na real, a banda começou com 3 Começou meninas. com 3, é verdade. Era tipo uma banda de guria que tinha 2 caras. E de repente, eram 3 caras e uma guria, você veja só. A gente teve que abandonar o discurso de banda de menina. Foi. Não é fácil, galera. Pessoas morrem, bandas acabam. Dentro das coisas que eu vi, desses vários vídeos, entrevistas, palestras, enfim, teve uma pergunta que eu pensei que é uma pergunta interessante da gente desenvolver, que é: o que mudar sobre mulheres na música? Nossa, o cara fez uma pergunta simples. Não vale a resposta a tudo. Eu acho que tinha que acabar. Não quer ter problema? Para de fazer música. E qual que é... O que ela fala no artigo? Qual que é a resposta dela pra essa A pergunta? resposta da Lauren é que a pergunta específica do cara é: o que mudar sobre mulheres na música pop? Porque o Churches não se denomina como uma banda de rock, né? Se denomina como uma banda de pop. Daí ela falou: parar de separar entre mulheres da música pop. Falar sobre artistas da música pop. Ela falou: eu sei que isso não vai acontecer, não vai rolar enquanto eu estiver viva. Nunca vão falar de mim como alguém da música pop. Sempre vão falar como das mulheres da música pop, a Lauren, tananana. E ela falou que ela acha que isso é uma mudança importante. E de fato faz bastante sentido, né? Porque pra chegar na mentalidade das pessoas não separarem por gênero, tem que ter mudado muita coisa antes já pra chegar e falar que tem uma banda pop e daí e tal. Porque é um tema que ela levanta ali e que eu nem tinha pensado. Era sobre como que a produtora queria
usar táticas de marketing ou de posicionamento da banda pra usar ela justamente por ela ser a guria. Porque a banda tem 3 pessoas. São 2 caras e ela. E daí sempre tem um bagulho de bota ela pra frente, aproveita que ela é uma guria bonita, aproveita que... sei lá, qualquer coisa, assim, tipo... enfim. Os estereótipos que usam, né, pra usar em gurias no meio da música. E ela não queria que isso acontecesse de jeito nenhum. Ela também sentiu... que encontrei na web. Eu nem chamei você, Google. Eu sei o que é estereótipo, tá? Senão vocês não iam falar o que é estereótipo. O Google é assustador. Ela falou um pouco sobre isso que você estava comentando de ter que se provar. Porque, se eu não me engano, os outros 2 caras da banda eles são produtores musicais, além de participarem da banda, assim. E dela pensando nisso de... vão querer me colocar como a guria... ela é a guria da banda. Ela é a guria que canta. E daí... o som deles é diferente, então, tipo... nem sempre tem instrumentos de fato, mas... eles usam daí sintetizadores de instrumentos, né? E ela queria... não, pô, eu também sei fazer a parada aqui. Mas e aí, o que vocês acham? O que fazer? Vou tomar um café agora. Eu acho que isso de um incômodo dela ser citada num subgrupo, tipo mulheres do rock, é porque esse subgrupo ele é colocado numa posição hierarquicamente inferior, e porque quando você fala de artistas que são homens no rock, você só fala de pessoas no rock, né? Então, tipo, é o incômodo de colocar um lugar de fala só para as mulheres e não para os homens. Então, os homens, eles representam o geral e as mulheres são num grupo. Não, ela é uma mulher no rock. Então, no caso dela, no pop. No pop. Sim. Mas eu não sei se, como você falou, tipo, tem todo um caminho até ser colocado como igual. E até lá eu não sei se é uma boa ideia tratar desse jeito, tipo, neutralizante, sabe? Tipo, é artista, todo mundo é artista. Porque daí apaga várias diferenças que são importantes para atingir essa igualdade, assim, né? E como a questão dos assédios. E a primeira coisa que eu pensei quando você falou dos assédios na internet, eu lembrei do que uma amiga minha comentou da Twitch. Então, assim, estou falando de fontes. De quem? Uma amiga minha falou da Twitch. Sabe Twitch? A plataforma de lives lá? Sei. Ela falou de um caso lá que rolou na Twitch. E ela disse, eu não sei como que isso aconteceu, porque quando eu assisto lá do meu namorado, ou de um amigo dele... Não, ela tava assistindo... vou começar de novo. Ela tava falando de um caso da Twitch que ela não sabia como que aconteceu, porque quando o namorado dela faz transmissão, ela fica no chat, tipo, mandando mensagem e falando com um amigo dele. E uma vez ela foi, tipo, escrever, sei lá, zoando com o amigo do namorado dela, chamando ele de corno. E a Twitch, tipo, apagou, a Twitch bloqueou a mensagem. Então tinha um controle muito rígido pra não rolar xingamentos durante as transmissões. E era uma situação que era zoeira, era tipo a palavra corno, sabe? Nem era tipo um cuzão, filho da puta, qualquer merda assim. Então isso me faz pensar que as redes sociais estão muito desleixadas em relação a isso. Porque, que nem ela disse, ela não precisava ter que passar por isso, sabe? Tipo, e em parte a responsabilidade da rede é bloquear esse tipo de conteúdo para que ela e punir quem faz, para que ela não tenha que lidar com isso, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto inicial, assim, nesse caso. Vou falar coisa. Não tenho proposta nenhuma. Eu fiquei com o mesmo incômodo que você teve desse lance de generalizar, assim, porque, assim, se você acaba com essa separação no momento em que as pessoas que julgam essa lista não mudaram a percepção, a lista
de geral vai ser só de homens, né? E daí eu fico com essa... Ela comenta sobre isso porque eu achei esquisito ela ter falado isso. Porque assim... Mulher... feminismo nesse sentido é uma pauta mais antiga que outras pautas, por exemplo, LGBTQIA+, ou outras pautas mais recentes, em que essas listas, por exemplo, onde você separa, tem essa importância desse recorte para que essas pessoas estejam em evidência em algum lugar. Porque quando você coloca uma lista de geral, essas pessoas não vão aparecer. Então você separa um lugar para a pessoa ficar em evidência, para que com o tempo as pessoas assimilem isso como natural, né? E daí isso se incorpore como geral. E não seja mais a pessoa seja o homem branco, né? Seja todo mundo seja pessoa. Fiquei meio incomodado com essa... não sei se é como você expõe ou como ela coloca no artigo. Então, isso aí não foi do artigo, isso aí foi de uma entrevista que ela deu. E ela desenvolve nesse sentido que eu comentei, que não é uma parada... vamos parar de falar e vai ser. É tipo... Eu quero que chegue um momento em que isso não vai ser mais necessário. Entendi. Quando vocês estavam comentando, eu lembrei de um outro negócio. Eu não lembro qual que era o Grammy, acho que foi do ano passado que eu vi que a Rosalía, ela ganhou um prêmio. Não era Rosalía? E aí... Desculpa, de boa. Eu comecei a dar risada quando... Eu gosto do som dela, tipo, eu acho bem massa. Quem não conhece vai pesquisar aí, Rosalía, é muito louco. Ela mistura música pop com flamenco e daí faz uma parada insana. E aí a categoria que ela ganhou era tipo música latina, urbana. Era, sei lá, como se falasse a música latina urbana do centro-oeste de quem tem banda feminina com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela ganhou, né? Não tinha ninguém mais nessa categoria. E eu pensei, porra, o som dela é um som muito foda. Tipo, de... Não é, eu gosto, é massa. É que é diferente, é uma outra construção. E aí, pô, você vai ter que criar uma categoria. Parece que criaram a categoria pra ela fazer a parada, sabe? Isso me incomoda em certo nível, sendo um latino-americano, assim, tipo... Ou você dá o prêmio, ou então você não dá o prêmio. Vai ficar, né? Parece que tá me dando um prêmio por pena. E no caso dela era um puta som. Mas uma coisa que você comentou, que daí tem vou retomar da Lauren também, era sobre a responsabilidade das plataformas. No começo acho que eu falei Google Talks, mas o nome se vocês quiserem pesquisar, é Talks at Google. Que os engenheiros chamam ela pra falar sobre isso. E daí uma hora o cara ele fala, você acha que se a gente encobrisse, né? Se fizesse isso de, a pessoa comentou tal coisa e automaticamente vai ser deletado. Você acha que isso resolveria? E ela falou, resolveria de eu não precisar ver. Então, isso não ia me atingir. Mas, de fato, não ia resolver nada. E eu não sei qual que ia ser o impacto disso na pessoa. Porque uma coisa é você ser o babaca e você comentar, e daí você vê o teu comentário, e daí você vê as pessoas reagindo, você vê que tem pessoas que te apoiam, você vê que tem outras pessoas que estão te enfrentando, mas essa pessoa tem o prazer nesse confronto. Independente dela conseguir afetar alguém, ela vê que alguém se afetou ou não, né? Da banda, ou seja lá do que ela tá comentando. Ela vê que tá lá. E aí vem sempre o discurso do liberdade de expressão. Não, eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser sobre o que for. Teu cu. Ela falou, é bem diferente a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Não tem nada de liberdade de expressão em você ameaçar alguém de estupro. Mas o ponto é esse. O que vocês acham? Vocês acham que simplesmente... Porque o cara do Google ele falou, isso é muito fácil de fazer. Eles fazem um algoritmo e falam... Toda vez que alguém falar tal coisa, simplesmente não aparece, deleta antes de ser publicado, enfim. Vocês acham que seria bom? Vocês acham que seria ruim? Nossa, eu não faço a mínima ideia. Tem tipo assim, dá pra
punir o cara que mandou a mensagem também. Tipo, o cara manda um xingamento, você é banido pela plataforma. Eu acho que rola isso na Twitch. E quem escolhe é quem tá streamando, né? Tipo, você escolhe a palavra e a pessoa é expulsa do seu chat porque falou essa palavra. Tanto Não que faço ideia que efeitos que isso tem nas pessoas. o 04 foi banido da Twitch. Quem que é 04? É o quarto filho do Bolsonaro. Ah, sim, verdade. Toma essa aqui, hein? É porque, assim, eu acho que é importante que essas pessoas saibam que não é ok elas falarem e não é divertido elas serem odiadas porque elas falam isso, sabe? Porque tem muito disso, tipo... Teve uma vez que uma guria, ela tava sendo atacada, é uma guria que tem deficiência, uma PCD, e ela tava sendo atacada no Twitter, e aí estavam pedindo pra denunciar as contas. E aí eu fui denunciar, e quando você vai denunciar no Twitter, você tem a opção de selecionar tweets da pessoa pra exemplificar o que você tá denunciando, né? E eu lembro que revirava meu estômago, assim, ler as coisas que essas pessoas comentavam, porque era, tipo, coisas nojentas. E que essas contas foram derrubadas, mas que eram pessoas que já não estavam mais na primeira conta delas. Elas, inclusive, tinham todo esse lance de, tipo, minhas contas sempre são derrubadas. Gente, eu tenho essa de reserva caso a minha outra conta seja derrubada, sabe? Tipo, então acaba meio que virando quase um entretenimento pra essa pessoa, ela ter as suas contas derrubadas porque ela tem essas opiniões fortes, entendeu? Tipo, ela vira meio que um modelo pra essa coisa meio rebelde. Então eu não sei exatamente, porque eu acho que a responsabilidade da plataforma tá em, que nem ela falou, não deixar chegar nela. Tipo, ela não precisa lidar com isso. Mas que nem ela falou, as pessoas não mudam. Então, tipo, tem os limites da plataforma também. Até porque a plataforma, né? Dá esse poder à plataforma foda também, né? Que daí, sei lá, né, bicho? Pra onde vai? Esse poder de escolher qual que é o discurso. Assim, nesse campo, é muito óbvio o que é o discurso de ódio e o que não é. Mas tem lugares que o campo é mais cinza e daí dá esse poder a um lance também de saber o que é o que tá rolando agora, tipo com o Trump, né? Que foi decidido lá que ele ia ficar 2 anos fora do Facebook. Que é isso, tipo... o que as pessoas escrevem, principalmente se são pessoas famosas, né? Influencia outras pessoas. E em núcleos menores, o influenciador ali do núcleo influencia o resto do grupo, né? Então, eu acho que é importante você tirar a visibilidade dessas pessoas. Mas isso é uma coisa que... Então, se vai identificar o que é discurso de ódio ou não, tem que ter uma equipe que tenha lugar de fala pra identificar o que é um discurso de ódio e o que não é, né? Se você deixar, tipo, totalmente na mão de robôs, por exemplo, isso não vai acontecer. Não lembro... Fugindo muito do assunto, mas vou comentar mesmo assim, porque vocês são meus amigos. Acima de tudo. Mais do que podcasters. Amigos. Você... Que isso? Tá tendo uma crise de riso contida. Não entendi por que ele conteve, se ele ri em mudo. A risada dele normal é muda, ele tentou conter e fez barulho. Ai, cara. Pode seguir. Mas teve uma época que tava rolando um movimento no Twitter porque o algoritmo cortava pessoas negras. Então, tipo, colocavam várias imagens com rostos e o rosto da pessoa negra, tipo, posicionada de formas diferentes e sempre focava no outro rosto que não era pessoa negra, porque o algoritmo, ele né, não sei, o algoritmo, robôs, não tem propriedade pra falar disso, mas, tipo, é baseado em seres humanos e na sociedade que a gente tem. Tipo, eles não vão ser um agente de mudança. Eles vão ser um instrumento de mudança, talvez, mas não um agente. É que eles analisam a base de dados que a gente cria, né? Então,
o algoritmo ele vai aprender de acordo com as amostras que a gente der para ele. Então, acho que justamente a questão ali que a gente estava comentando de bloquear o termo, eu acho que isso é meio problemático, porque pode ser que alguém use o termo num contexto que não seja um contexto pejorativo, e daí vai bloquear, e aí fudeu. Né? Porque não vai ter um cinza. Ou esse termo vai ser bloqueado ou não. Até eles desenvolverem o algoritmo da plataforma, seja lá qual for, para entender o contexto, num comentário, né, de uma interação de alguém assim, aí tem que estar bem sofisticado. Mas talvez a questão de banir um perfil, quando é um perfil oficial, seja mais impactante por conta disso que você estava comentando, né, de aquela pessoa legitima todo um grupo, ainda mais quando é o presidente dos Estados Unidos. Acho que ele influencia um pouco. E eu acho que isso está muito ligado com uma outra questão que é sobre o anonimato, que é uma das outras questões que eles trazem nesse Talks at Google. Eles falaram, você acha que o anonimato faz as pessoas terem esse comportamento? E o que eu anotei foi, o anonimato faz as pessoas serem mais desgraçadas. E daí eu acho que talvez uma possível solução era... Não tem como você criar um perfil, a não ser que você dê os dados... não, você é realmente uma pessoa. Fica lá, a galera coloca foto nada a ver, uns nomes esquisitos. E, infelizmente você não consegue, aqui não consegue. Próxima rede social vai ser só de gente de verdade. Acabou esse lance de foto de anime. Um sonho. Porque sem robô assim, do Bolsonaro. Ainda assim, mesmo quando as pessoas estão com a cara delas, elas fazem essas merdas. Tipo, só que quando não tem, acho que é um incentivo a mais. Não ter... Isso é bem utópico, né? Não ter um anonimato dentro da internet, acho que ajudaria, mas não ia ser o que ia resolver. Porque a gente sabe aí, né? Como é que a galera se comporta. Mas acho que pode ser um lance pensar como é que gera empatia nas pessoas, então. Como faz... Porque o lance de alguém ser babaca o suficiente pra chegar lá no negócio e falar qualquer tipo de ataque, ou o que passa na cabeça de alguém e falar, eu vou te estuprar. Ou isso aí não é cultura do estupro. A cultura do estupro é quando eu estuprar você. São mensagens que ela recebeu no Facebook da banda. O que faz uma pessoa não ter a consciência de que uma pessoa vai ler aquilo ali? Né? Olha, isso aí... A gente vai ter que chamar alguém do lugar de fala aqui que xinga a pessoa na internet pra perguntar pra ela. Tem que ouvir todos os lados, sabe? Isso aqui é um programa jornalístico. Mas eu lembrei de quando escreveram uma ameaça de estupro completamente lesbofóbica e misógina na estufa lá de arquitetura. E nós, né, estudantes de arquitetura, a gente fez todo um movimento contra pra protestar e não sair impune, porque naquela mesma semana outras coisas tinham acontecido dentro do campus. E aí queriam punir a gente por ter colado coisa no patrimônio público. Então, tipo, a reação foi de punir quem estava protestando, porque era muito mais fácil do que ir atrás de quem tinha feito a ameaça de estupro. Anonimamente. Anonimamente, sim. Então, é isso, é foda. Foda, lembrei disso. Mas, assim, eu acho que é muito importante ser reforçado o tempo todo de que as redes sociais não são, tipo, terra sem lei, sabe? Tipo, porque na rua, querendo ou não, gostando ou não dessa porra do Estado que a gente tem, existe, tipo, a força do Estado e a força do direito pra aplicar a lei, sabe? Por que na internet não teria? Tipo, por que seria um ambiente livre que as pessoas podem falar qualquer coisa sem consequência, sabe? Eu acho que é aí que tá o perigo da falta de consequências. Faz as pessoas serem doentes.
Talvez esse lance que você falou, respondendo essa pergunta especificamente, talvez isso que você falou de acabar com o anonimato faz as pessoas terem mais... Porque assim, quando uma pessoa tá no anonimato, ela supõe que as outras pessoas são menos pessoa também, eu acho, né? Não sei. Porque daí tá todo mundo... Despersonaliza mais mesmo quem é personalizado, quem é uma pessoa na internet. Porque daí se eu não sou ninguém, então ninguém é ali direito. Todo mundo tá descoberto sobre uma... Tem alguma camada ali que diferencia as pessoas do que elas são ali. Mesmo as pessoas que se colocam como pessoas. Daí talvez se todo mundo fosse pessoa em vez de anônimos, né? Tipo, robôs. Aí aumenta a empatia. Mas aí não faço ideia, né? Talvez aí num futuro bem distante a gente teste essa hipótese. Queria voltar no lance... Voltar pra música, né? Nesse podcast sobre música. Ficar falando sobre tecnologia. Robôs do Bolsonaro e o Que é 04 isso? Chega. sendo banido do Twitch. A banda dela se coloca como banda de música pop, mas você sempre trouxe isso e eu acho que é por causa do, sei lá, do estilo. Não sei por que você fala deles como música, como banda de rock. Não, eu nunca falei de rock. Mas eu penso que é uma banda de música alternativa, assim. O pop, eu acho que se difere da maior parte dos outros gêneros, porque a presença feminina ali é muito maior em número. Quando a gente olha para os números de música pop, tanto brasileira quanto fora, eu acho que a mulher domina, né? Em número. Ela fala alguma coisa sobre isso? Ela especificamente não, mas numa das entrevistas que eu vi dela com a Shirley Manson, que é do Garbage, elas falaram um pouco sobre isso. E daí... Porque o Garbage é uma banda de rock, né? E daí ela falou, a Shirley, eu sei que vocês não são uma banda de rock, mas acho que é uma banda de música alternativa. E daí quando eu vi ela falando, eu pensei, é isso aí que eu penso, é essa confusão, tipo... Eu pensei justamente isso, né? A estética do som não me remete a pop. Mas as comparações que ela tem... Eram várias comparações da Lauren são feitas com a Hayley Williams, que é do Paramore, né? Uhum. Que inclusive lançou 2 álbuns, né, durante a pandemia. Tá aí notícia pra você, hein? O Petals for Armor. Esse aí, meu Deus, explodiu minha cabeça. O outro eu não lembro o nome agora, mas é bem legal também. E esse segundo álbum, ela fez tudo sozinha. Tipo, ela tocou todos os instrumentos. Ela só não fez a produção, mas, tipo, ela tocou tudo. Ela cantou, ela tocou tudo. E é massa. Mas, enfim, a Hayley é famosa por ser de uma banda de rock. E ela não. Mas fazem muitas comparações entre as duas. Então, eu acho que talvez esse deslocamento de... por que não comparam ela com outras gurias do pop mesmo? Acho que é por causa da estética do som. Porque tem vários elementos de música eletrônica, os arranjos são diferentes. Não é uma parada que você escuta e é bem fácil de assimilar, assim. E geralmente as músicas pop, elas são mais fáceis, né? Elas... Já falamos disso aqui, indústria cultural. São mais palatáveis. Nos 2 episódios a gente já falou disso. Mas eu acho que a história da música pop, assim, partindo do começo do século XX, tem o peso da mulher de um jeito bem diferente, eu acho, que dos outros gêneros, principalmente do rock, que é o que a gente tá falando mais. Porque usa mais essa evidência da mulher sexualizada, da mulher submissa, no palco, cantando na frente das pessoas, como objeto de atração ali, dançando. Eu acho que isso influencia muito de como o pop funciona, né? O funk no geral, pop, divas pop americanas. A Gretchen era tirada do palco, né? Porque as pessoas começavam a invadir o palco dela quando ela dançava na boquinha da garrafa.
Eu lembrei disso agora. E também tem toda uma discussão aí de como as mulheres no pop, elas são colocadas como objeto. E tem toda uma crítica que eu e minha amiga a gente tem aos gays. O jeito que homens gays tratam mulheres do pop e transformam elas em algo, tipo, ridicularizado ou, sabe, tipo, meme. Tipo, realmente um objeto de entretenimento e não uma pessoa. E quando eles admiram, às vezes, rola uma agressividade, sabe? Tipo, rola uma rixa de divas, rola um racismo fudido também. Então, tipo, é uma discussão que a gente tem enquanto mulheres LGBT, que ia mais. Você corta essa parte dependendo de onde você for pôr. Porque eu não saí do armário pra todo mundo. Mas... A coisa vai pro Spotify, vai aqui, ó, divulgação, pagar anúncio no Facebook. Meus pais não vão assistir, ouvir. Por que não? Você fala, pai, eu vi que eu tô participando de um podcast. É assim que eu vou sair do armário pra eles. Mas enfim, que homens gays continuam sendo homens, né? E aí continuam tendo práticas misóginas, mesmo com as divas pop que eles dizem amar. Uma pergunta que você tinha feito antes sobre o que fazer pra mudar essa situação das mulheres no rock, eu lembrei de um show que eu fui aqui em Curitiba, que era pra arrecadar dinheiro pra fazer o Girls Rock Camp, ou Girls Camp Rock, não lembro qual que é a ordem da palavra, que é um acampamento pra estimular a música em meninas meio adolescentes, assim, pré-adolescentes, adolescentes e crianças. E aí foi tocar nesse show a Mulamba. E no show tinha uma menininha lá na frente se pirando muito. E, tipo, era só bandas de mulheres completamente, se não me engano, ou com mulheres. E tinha muita mulher no palco. No palco, não, na plateia. E essa menininha tava mandando ver, assim, ela tava curtindo muito som. Eu lembro que a Amanda, vocalista da Mulamba, ficou tipo, kkk, que legal, é isso aí, garotinho. Sabe? Tipo, que eu acho que dar espaço para as mulheres do rock, as mulheres do pop, que seja, enfim, mulheres na música se expressarem, sabe? Dar oportunidade para elas se apresentarem, ter esses ambientes que é seguro de mulheres irem, porque, como eu demonstrei mais cedo, alguns ambientes não são seguros, tipo, bares de rock são geralmente um risco para as mulheres, então, tipo, ambientes que são declaradamente seguros para as mulheres irem curtir um som. E divulgar também, sabe? Tipo, é muito comum a gente ouvir só o que a gente tá acostumado, que chega na gente. E, tipo, a gente é acostumado a ouvir um som muito branco e masculino, via de regra. Então, tipo, ir atrás de sons de mulheres no vocal, ir atrás de bandas que tem mulheres nos instrumentos também, tipo, ver quem que compõe a sua banda. Prestar atenção no que você tá ouvindo, sabe? Tipo, quem que tá... de onde que tá partindo as coisas que eu tô ouvindo. É o lance do lugar de fala ali, sabe? E ir atrás de outros lugares de fala pra dar dinheiro e divulgar. Dar dinheiro pra esses lugares, né? Porque também não é só visibilidade, é sobre dar dinheiro para que essas pessoas possam se manter nesses espaços, porque elas têm menos oportunidades. Então, eu diria isso, eu acho. Quando a gente tinha banda, né, a Elisa fez essa cobrança em mim no Diogo pra gente, vamos pesquisar banda que tem mulher cantando. Vocês só trazem referência masculina. E é um processo... É um processo, né? Tipo, tem que se esforçar pra aquilo se tornar natural, porque realmente se a gente partir do pressuposto, não, eu ouço de tudo, se você olhar pro bagulho que você não ouve de tudo. Tá faltando bastante representatividade aí na sua playlist aí, hein? Você toma cuidado. Eu lembrei, com você contando isso, eu lembrei, assim, partindo do... Quando a gente olha pra online, tem esse poder que a plataforma pode assumir de regular como funciona. Mas tem
nos bares também rola essa possibilidade, né? E eu lembro de uma... Eu não sei se vocês lembram, eu não lembro qual bar foi. Mas que no banheiro, feminino, tinha umas plaquinhas, tipo... Se você tá sofrendo violência ou abuso, pede esse drink no bar. E eles vão saber. Tem um bar específico aqui em Curitiba que fez isso e assim, exemplifica uma forma dos donos dos bares de rock em Curitiba que percebem que não tá rolando ali, ou mesmo os que não percebem, fazer alguma coisa, né? Porque não vai ser natural, não vão ser os homens que vão perceber que estão fazendo bosta, assim, tem que ter uma influência ali. E o Estado também não vai fazer muita coisa, pelo menos por enquanto. Então, assim, existem outros meios, né? A Lauren falou disso daí, sobre o que era, por que ela escreveu o artigo, por que ela foi no Google, por que ela fala sobre isso, por que a tese de mestrado dela envolvia isso, né? E ela disse, eu não tô aqui pra dar uma resposta definitiva de nada, né? Eu tô continuando uma conversa que também não fui eu que comecei, essa conversa é bem antiga. O lance é, talvez alguém não foi apresentado pra esse tema, e daí tá sendo apresentado agora. E daí que essa conversa continue pra chegar em outras pessoas e que as coisas mudem culturalmente. Mas ela disse, o que pode ser feito pragmaticamente? O que eu posso fazer agora? E daí ela falou sobre justamente esse evento que você falou, desses eventos para incentivarem as meninas a tocar. O Churches fez shows e separou, tipo, o que ganhou desse show passou para esse evento que rola em vários lugares, né? Então tá aí uma parada que dá pra fazer e que elas estavam fazendo. Eu pesquisei enquanto vocês estavam falando qual que era o nome do álbum, do segundo álbum da Hayley Williams. É Flowers for Vases, Descansos. Tem uma barra e daí tá escrito Descansos. Esse é o que ela fez tudo sozinha. É show, hein? Escutem. Eu acho que é importante de dizer também que com toda essa educação, tipo, todas essas informações, parte da sociedade pode melhorar, mas ainda vai continuar tendo os malucos, né? E aí também tem isso de um treino da sociedade pra reprimir esses malucos, eu acho. Tipo, porque, sabe, tem gente que não vai... Que se vê o negócio dela, ou se ouvir esse podcast, ou se, enfim, ter contato com esses temas, vai se recusar a pensar sobre, vai ficar tipo, kkk, que ridículo, agora tá se vitimizando, tá fazendo esse post pra ganhar visibilidade, veja como ele engajou mais do que os outros quando ela falou sobre assédio, sabe? Tipo, tem pessoas que elas são ruins só, elas não são mal informadas, elas são bem informadas e elas são pessoas ruins. Então, tipo, às vezes é mais difícil de identificar essas pessoas quando grande parte da população não tem contato com esse tema. Agora, se as pessoas tiverem contato com isso e aprenderem, por exemplo, se os seguranças de bares forem treinados para proteger, para agir quando uma menina tá sofrendo um assédio, vai ficar muito mais difícil dos malucos agirem também. Mas tinha que ser, tipo, em tudo, não tinha que ser só quando a pessoa está sendo estuprada, por exemplo. Tipo, pô, cansei de ir em bar e ser puxada pelo braço quando eu tava indo no banheiro, você sabe, tipo... E não tá tudo bem você puxar uma pessoa pelo braço. Então, tipo, acho que seria em pequenas atitudes pra ir separar, e daí você vê quem que é os malucos e agir proporcionalmente, eu diria, com os malucos. Soco na cara. Uma voadorazinha não faz mal. Eu sou pequena, não consigo. Mas vocês conseguem. Promovendo a violência aqui. Acho que pra encerrar, cada um podia indicar algum som de guria, tipo... Uma parada, pô, escutei isso daqui, acho massa, de tal guria ou de tal banda de menino. Enfim. Sons de mulheres, seja o gênero que for. Alguma coisa que ache massa. Eu vou nessa aí que eu indiquei no começo aí, em algum momento, chamada Strange Fruit, da Billie Holiday, da década de 50 aí.
Foi um rolê pra ela cantar esse negócio aí. Vale a pena a gente ouvir, né? Coitado. Eu vou indicar um álbum da Bjork que se chama Post. Que... Meu Deus, esse álbum eu escutei, eu falei... Cara, a guria, ela ultrapassou o planeta Terra. Se eu não me engano, é do meio dos anos 90, assim. E eu pensei... Como que ela fez isso no meio dos anos 90? Que massa. E o som parece de agora... Ou eu diria de mais pra frente ainda. E me impressionou muito a variação do estilo de cada música dentro do álbum. Além da capa. Porque eu senti que a capa do álbum, a foto tinha várias cores muito vivas. E é coisa que eu vejo gente fazendo agora, tá ligado? E ela já fazia isso E tá aí há muito tempo. mais de 20 anos atrás. Então fica essa minha sugestão aí, o álbum Post da Bjork. Antes da eles indicar, tem um álbum aí chamado Telúrica, da banda Telúrica. É um EP. Tá aí em todas as plataformas. Você escreve Telúrica, nunca mais. Você vai achar em qualquer lugar. Tá aí. Vou deixar no ar. A gente vai falar tudo podcast, a gente vai falar. Só pra ficar avisado, essa banda não vai lançar mais nada. É só isso aí que tem mesmo. Aproveite bem. Prefiro pensar que é um hiato. Eu acho que, pensando muito, eu indicaria Urias, por ela ser uma mulher brasileira, por ela ser uma mulher trans, por ela ser uma mulher negra e por ela ter letras que trazem muita visibilidade às causas das travestis e às causas das mulheres trans, mas também ter letras que não são sobre isso, porque ela também não é obrigada a cantar só sobre isso. Então, letras de amor, letras de raiva, enfim, eu acho que ela tem um conteúdo e uma variedade de estilos nas músicas dela muito boa. É isso. É isso aí. Antes de fechar oficialmente, vamos agradecer o nosso patrocinador, o produtor da cidade aqui, o Rafael Walter, que passou pra gente alguns equipamentos pra gravar, e que foi inclusive quem falou pra eu ouvir esse segundo álbum da Hayley Williams. Um abraço, Rafael. Acabou, tchau, adeus. Obrigado pela participação no nosso podcast, Elisa. Ah, de nada. E como recado final, não encubram as merdas que seus amigos fazem. Se o seu amigo não foi legal com uma garotinha, não encubra porque ele é seu amigo. Esse é um grande passo também para o meio do rock. É isso. Recado tá dado. O cara até gaguejou. Tá bebendo, Bruno? Acho que eu vou falar com os amigos aí, hein? Cortar umas amizades. Mas é isso, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo palco que me foi dado, a oportunidade de estar aí falando sobre minhas experiências. Você quer falar alguma coisa, divulgar algum projeto, divulgar alguma conta tua em rede social, sei lá, alguma coisa? Não. Então é eu isso. gosto do anonimato também. Eu não gosto que saibam de mim.